Olá, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo, tudo bem com você? Vamos aprender hoje o que é um objeto direto. Objeto direto é um elemento dentro da análise sintática e existem vários tipos de objeto direto. Objeto direto simples, objeto direto composto, objeto direto topicalizado, objeto direto preposicionado, apagamento do objeto direto, mas para você saber tudo isso, antes você precisa saber o que é um objeto direto. E é o que eu vou explicar nesta aula para você. Vamos começar com uma definição bem simples, mas antes você vai deixar o like e fazer a inscrição aí no canal para sempre receber os vídeos que eu posto aqui, tudo bem? Vamos lá. O objeto direto deve ser compreendido como um complemento verbal, certo? Como um complemento verbal. Isso significa o seguinte, que existe uma relação possível entre verbos e palavras que vão servir como seus complementos. Geralmente, os professores de língua portuguesa vão dizer para você que o verbo que pede um objeto direto é chamado de verbo, olha só esse nome aqui, ó, transitivo, e aí ele pode ser o verbo transitivo direto ou verbo bitransitivo. Mas vamos lidar aqui ó, com o chamado verbo transitivo direto. O que significa esse nome para você que está aí estudando e precisa entender esses conceitos? Então, o verbo, aquela palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno natural. O verbo, para poder ser transitivo, só pode indicar uma ação ou pode indicar um fenômeno natural. Agora, o que significa esse termo aqui, ó, transitivo? Transitivo significa que ele negocia o seu sentido, que ele precisa de outro elemento dentro da frase para poder, ó, direcionar o seu complemento, para ele pegar o sentido que é dele próprio e, ó, jogar para outro elemento. Isso é transitivo, ele transaciona o seu sentido. Agora, o que significa dizer que ele é transitivo e, ao mesmo tempo, direto? Quer dizer que nessa transação não existe um intermediário. Ele vai se conectar diretamente, ou seja, você não precisará, ó, veja bem a palavra que eu estou utilizando, você não precisará, você não será obrigado a colocar uma preposição ali, porque o verbo é transitivo direto. Pablo, você pode dar uns exemplos aí de verbos transitivos diretos? Claro, ó, por exemplo, o verbo comprar, na sua acepção principal, quem compra, compra alguma coisa. Então, comprar é um verbo transitivo direto. Você quer ver outro aqui, ó? Vender. Quem vende, vende alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. O verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. E aqui eu tenho 3 exemplos de verbos transitivos diretos que vão pedir complementação. Inclusive, eu vou usar esses exemplos aí para poder mostrar para você como é que vai aparecer o verbo transitivo, o objeto direto dentro de uma frase. Vamos começar com o verbo comprar, tá? Então, seguindo aqui, ó, os nossos exemplos, com o verbo comprar eu vou escrever a seguinte frase. Tadeu comprou um novo livro. Olha só. Então, o que você precisa saber aqui? Toda vez que você for analisar uma frase para descobrir as funções, você começa pelo verbo. Qual é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é o verbo comprar. Tá aqui, bonito. Disse para você que pela classificação ele é um verbo transitivo direto. Então, se escreve aqui, ó, VTD, verbo transitivo direto. Agora, olha só. Para você descobrir a função de objeto direto, você vai imaginar o seguinte, faria sentido a frase, sem contexto nenhum, se eu dissesse apenas para você, Tadeu comprou? Não. Por quê? Porque você iria dizer, ora Pablo, mas Tadeu comprou o quê?
quando você fizer esta pergunta aqui, este o que na pergunta, você terá um elemento que complementa um verbo, tá? Então, a resposta, um novo livro, é um complemento verbal do verbo comprar. Como você tem aqui um artigo, um adjetivo, um substantivo, não tem uma preposição, não existe um intermediário nessa complementação. Nós vamos chamar esse maluco aqui de objeto direto. Beleza, tá aqui, ó. Você dá o nome de objeto direto. Pronto. Você já viu o primeiro exemplo, já entendeu, fácil, tranquilo e calmo. Vamos pegar aqui agora o verbo vender, para eu mostrar mais um exemplo aqui, ó. Olha só, a frase é: minha irmã vendeu a casa. Joia. Aqui nós vamos seguir o mesmo procedimento. Começa aí, meu velho, procurando o verbo. O verbo é o verbo vender, tá aqui. Ele está na nossa lista dizendo que é um verbo transitivo direto. Então você vem aqui e escreve VTD, verbo transitivo direto. Até aqui foi? Tranquilo? Joia. Agora, pensa comigo, sem contexto nenhum, se eu te dissesse, minha irmã vendeu, o que você ia me perguntar? Você ia dizer, ô Pablo, ela vendeu o quê? Né? Você ia fazer essa pergunta. Se você pergunta o que, a resposta será um objeto direto, né? Então eu venho para cá e eu sei que esse termo a casa é um objeto direto. Mas Pablo, peraí, eu já estudei português, eu sei que a é preposição. Calma, o a pode ser preposição. Nessa frase, o a é um artigo. Como é que eu sei? Eu sei porque se eu tirasse a palavra casa daqui, pusesse uma palavra masculina, carro, em vez de a, eu teria o. Então esse a que está acompanhando casa é somente um artigo, tá? Eu não tenho preposição aqui. Por isso esse termo a casa é o objeto direto ou o complemento direto. Tudo bem? Joia! Agora vamos pegar aqui o verbo fazer e montar um terceiro exemplo. Pode ser o seguinte: o aluno fez sua inscrição. O aluno fez sua inscrição ontem. Muito bem. Agora eu quero que você avalie comigo novamente. Qual é o primeiro passo? Achar o verbo. O verbo é o verbo fazer, tá aqui, fez. Que tipo de verbo é esse? Tá na lista do verbo transitivo direto. Você vem aqui e escreva VTD, verbo transitivo direto. Vamos lá, tira daqui o sua inscrição, tira o resto da frase. O aluno fez, você vai perguntar, o aluno fez o quê? Se você pergunta o quê, qual é a resposta? A resposta é sua inscrição. Foi isso que ele fez ontem. Ontem é só o tempo, né? A gente chamaria isso de adjunto adverbial de tempo. Agora, esse sua inscrição é o elemento que completa o sentido do verbo fazer. Então, nós chamaremos isso aqui de objeto direto ou, dependendo da prova, complemento verbal direto. Esse termo tem uma relação direta com o verbo fazer, complementando o seu sentido. Isso, senhoras e senhores, é um objeto direto. E se você quiser saber mais, é lógico que é só você fazer a sua inscrição no canal aqui, assistir às aulas e conhecer o meu curso de português, o Método Jamilk. É só você entrar no site www.pablojamilk.com.br e fazer a sua matrícula para vir estudar comigo e aprender português sem frescura e sem dificuldades. Beleza? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Deixa o comentário aí e nós nos veremos em outra aula. Força, guerreiro!